Você já parou pra pensar como os outros te veem? Às vezes você pode falar que não liga muito pra como os outros te veem, mas no fim do dia, a gente sabe que isso importa sim. O importante é o que importa. A nossa reputação, a nossa característica mais forte, o que a gente é, como a gente se porta nas coisas, isso diz muito sobre a gente. E como os outros veem, diz muito mais. Porque eu posso falar que eu sou uma pessoa altruísta, que pensa no outro, que é gente boa, mas se os outros não veem isso, então talvez eu não seja tão isso. E eu não tô falando que o que os outros pensam de você é maior do que o seu pensamento, mas o que os outros pensam de você também diz muito sobre você. Isso se chama reputação, e ter uma boa reputação é extremamente importante no mundo que a gente vive, principalmente se a gente quer viver mais próximo de Jesus. A boa reputação vale mais do que as grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais do que prata e ouro. Não interessa o quanto você tem, você pode perder tudo, mas quem você é, quem os outros veem de você, isso é extremamente importante, isso vai ficar pra sempre. Pra sempre até você mudar, porque a gente pode mudar a nossa reputação. Demorado, mas pode. E esse negócio é tão curioso que eu tenho certeza que se eu falar alguma característica, você já vai pensar em alguém na hora. Então vamos fazer esse teste. Pensa em alguém chorão, uma pessoa chorona, uma pessoa bem assim, depressiva, chorona e tal. Certeza que você pensou em alguém. Porque a característica é algo muito forte, muito marcante das pessoas. Vamos lá, outra característica. Pense em alguém reclamão. Alguém que reclama de tudo, do trabalho, do marido, da esposa, de tudo, de tudo. Certeza que você pensou em alguém. E certeza que essa pessoa é da sua família. E certeza que é um tio ou alguma tia. Acertei? You're right. Na história da Branca de Neve, a gente acompanha 7 anões. E cada um desses personagens tem um nome com a característica mais forte deles. O mestre, que é lembrado muito por ser o líder. O zangado, que é meio rabugento. O dengoso, que é meio tímido, meio retraído ali na dele. Resumindo, o nome deles diz quem de fato eles são. E até mesmo o Dunga, que não faz muito sentido no Brasil, o nome dele em inglês é Dopey, idiota. E ele é o mais birulei das ideias. Eu tenho um probleminha. Se essa lógica fosse trazida pra gente, se o nosso nome fosse a nossa característica mais forte, o nosso atributo mais forte, qual seria o meu nome? Será que as pessoas iam lembrar de mim porque eu sou muito nervoso? Será que as pessoas iam lembrar de mim porque eu sou muito alegre? Será que as pessoas iam lembrar de mim porque eu sou muito caridoso? Qual seria o meu nome? E isso é uma coisa que a gente tem que refletir na nossa vida, porque se a gente não pensar em como a gente vai impactar o próximo com o nosso jeito, com as nossas atitudes e com as coisas que a gente faz, nós vamos nos tornar pessoas chatas, pessoas insuportáveis, porque se eu só penso no que eu gosto, no que eu falo tudo que eu quero, nada que eu quero. Você é uma pessoa chata, você é uma pessoa que ninguém gosta, porque você não pensa nos outros, e você tem que pensar nos outros. Isso é bíblico, a boa reputação vai falar muito mais do que as coisas que você tem, e isso a gente tem que começar a pensar agora na nossa vida. Porque se a gente não pensar na nossa reputação e como os outros nos veem, a gente vai acabar vivendo numa ilusão, num mundo que não é real, numa coisa que tá descolado da realidade, porque, olha, não, que eu estou me vendo uma pessoa bondosa, e tá cada vez mais as pessoas se afastando de mim porque eu sou grosso, porque eu sou chato, porque eu sou estúpido. Então essas coisas, elas precisam fazer sentido na nossa cabeça. Na animação antigueira, lá de 1937, a Branca de Neve ainda não conheceu os anões, mas ela viu que cada cama tem um nome. Mestre, Feliz, Atim, Dunga. Nomes gozados desses meninos. Zangado, Dengoso, Soneca. E quando ela conhece os anões, eles não se apresentam pra ela. Ela que fala, ó, você é o Zangado, você é o Feliz, você é isso. Porque o nome é tão marcante, é tão uma característica deles, que ela consegue ver pelas atitudes. E você é o Soneca. Como adivinhou? Tá me chamando de otário? Quantas vezes a gente coloca cada pessoa numa imagem de algo que a gente acha que aquela pessoa é? E às vezes, conhecendo a pessoa, a gente vê que talvez não era aquilo, ou de fato era aquilo sim. E não me entendam mal, eu não tô falando pra você se importar com as coisas mentirosas que as pessoas dizem sobre você. Porque existem sim mentiras, calúnias, coisas que as pessoas falam pra nos rebaixar, pra colocar a gente mais triste. Mas eu tô falando coisas que talvez você não tinha pensado sobre você, mas tem outra pessoa falando. Quer um exemplo? Pede pra algum amigo muito próximo, pra um irmão, pra algum parente, que diga coisas sobre você, mas esteja de coração aberto pra ouvir, porque às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas que não são tão positivas. E ouvindo essas coisas, a gente analisa pra ver se de fato nós somos esse tipo de pessoa ou se as pessoas elas estão loucas na cabeça. E eu posso te dizer uma coisa?
As pessoas às vezes não estão loucas na cabeça. Às vezes você é muito aquilo do que dizem sobre você, sim. Então aqui vem 3 coisas importantes pra você melhorar a sua reputação, pra você melhorar como os outros te veem. Porque vai ver, você é uma pessoa que diz não ligar muito pra isso, mas no fim do dia nós ligamos sim, nós nos importamos sim. Porque o jeito que os outros nos veem é extremamente importante, sim. Então aqui vão 3 dicas pra te ajudar a melhorar na sua reputação, pra melhorar como os outros podem te ver. Seja íntegro. Independente se tem alguém olhando ou não, você precisa ter uma boa conduta em relação a outras pessoas, em relação a tudo que você for fazer. Tendo uma conduta firme e sendo extremamente honesto. Então seja uma pessoa íntegra. Amar o próximo. Todo mundo se lembra daquele que faz o bem. Tanto é que se eu falar, lembra de algum amigo agora que tem um bom coração, você com certeza vai pensar em alguém. E talvez você seja a pessoa de bom coração para outra pessoa. Então cultive isso. Cultive uma pessoa que ama o próximo. Cultive uma pessoa que, se for necessário, tire do seu corpo para dar pro próximo, porque não adianta de nada a gente rejeitar o próximo, não adianta de nada a gente viver num mundo onde cada vez mais as pessoas estão sendo egoístas e a gente se tornar egoísta também, a gente se torna igual ao mundo. E qual que é a razão da gente buscar mais de Cristo se a gente quer ser igual ao mundo? Seja coerente. As suas ações precisam refletir com aquilo que você diz acreditar. Você é aquela pessoa que quando você fala que é cristão, as pessoas olham e falam, você é cristão? Ou todo mundo já sabe que você é cristão pela sua conduta, pela sua vida? A sua reputação é extremamente importante para isso. Porque se você quer ser lembrado como alguém que reflete Cristo, você precisa agir como ele. E aí, eu sou o Malego, tudo benzinho? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e Deus te abençoe. Imutável, sempre o mesmo, teu amor é o meu alicerce. Inabalável, nunca falha, o mesmo ontem, hoje e para sempre.